Olá, minha querida e meu querido ouvinte. Seja muito bem-vindo à Rádio Quebra-Vento. Aqui você já sabe, né? Se informa sobre tudo que aconteceu no mundo automotivo essa semana e curte e relaxa com o som de muita música boa, né? Então, já pega aí seu café e vem com a gente ver quais são os destaques de hoje. A Volkswagen lança oficialmente o Thera, SUV nacional que promete democratizar o segmento e chega com IA nativa. A Apple apresenta o novo CarPlay, que transforma o painel do carro inteiro em uma extensão do iPhone. Um panorama sobre os desafios de mobilidade urbana em São Paulo, Rio e Belo Horizonte. A BMW entra com processo contra a BYD e Dolphin Mini e acirra o debate sobre o design no mercado elétrico. A Jeep renova o Renegade para 2026 com melhorias importantes para seguir relevante. E no nosso repórter F1, vitória histórica de Lando Norris em Mônaco. A McLaren volta ao topo e a gente comenta tudo. Bom, pessoal, espero que estejam todos bem e a gente vai começar já com uma notícia que vinha muito sendo esperada desde que a Volkswagen anunciou que traria esse novo SUV para o mercado. Ela apresentou oficialmente o Thera, esse novo SUV desenvolvido e fabricado aqui no Brasil. E o Thera já nasce com a responsabilidade de ser um ícone da marca. Ele é o quinto modelo de uma ofensiva de 17 lançamentos que são programados até 2028, e ele será vendido em mais de 20 países. Produzido em Taubaté, o Thera foi projetado por brasileiros, com design liderado pelo José Carlos Pavone, e já fez sua estreia em eventos de peso, como o Rock in Rio lá em 2024 e o Carnaval da Sapucaí desse ano. Agora ele chega às concessionárias com preço inicial de R$ 99.900, um valor agressivo para o segmento de entrada. Vamos dar uma olhada aqui em alguns vídeos dele. Olha, até o design até que é bem interessante, né? É um carro um pouco diferente dos SUVs que já estão aí no mercado. Bom, ele vem com 4 versões, MPI, a TSI, Comfort e High, e com 2 motorizações, o já conhecido 1.0 MPI de 84 cavalos com câmbio manual e 1.0 170 TSI de 116 cavalos, que pode vir com transmissão automática de 6 marchas, tudo passando para oferecer uma entrada mais acessível no mundo dos SUVs. Mas o grande diferencial do Thera talvez seja a tecnologia. Ele é o primeiro carro da Volkswagen a contar com uma IA generativa própria, chamada de Otto. Integrada ao aplicativo Meu Volkswagen 2.0 e ao sistema VW Play Connect, o Otto responde a comandos de voz, acessa dados do veículo, oferece suporte com manual cognitivo e até interage com aplicativos de navegação, como o Google Maps e o Waze. Tudo isso com uma pegada de companheirismo digital. A Volks chamou isso de companionship.
E tem mais também. Todas as versões vêm com 6 airbags e pacote de segurança completo, incluindo frenagem autônoma com detecção de pedestres, controle de estabilidade e tração. As versões Comfort e High ainda trazem itens como o ACC, o detector de ponto cego e faróis Full LED. E os chamados easter eggs também, né, que hoje em dia não pode faltar nos carros. Vão ter figurinhas escondidas no carro com toques de humor e homenagens ao Gol e ao Fusca. E dão um charme à parte. Olha, com esse lançamento a gente pode ver que a Volkswagen está vindo forte no mercado brasileiro agora, né? Ainda prometendo tantos mais lançamentos para os próximos anos. Isso é muito interessante, né? Para a gente ficar de olho em como que o mercado vai responder. Agora nós trazemos aqui uma notícia do Auto Esporte que vai mexer muito com os fãs principalmente do iPhone por aí. Essa inovação ela vem com sotaque americano. A Apple revelou o novo Apple CarPlay e ele vai muito além de espelhar o celular na tela do carro. A proposta agora é transformar todo o painel do carro em uma extensão do iPhone, assumindo o controle de climatização, instrumentação, navegação e até funções do motor. A ideia é criar um ecossistema unificado, onde você configure o carro pelo iPhone antes mesmo de entrar nele. Isso inclui ajustar os bancos, temperatura, abrir o carro e definir destinos com antecedência. O visual também muda, com skins personalizáveis e animações em tempo real. Aqui a gente tem até algumas imagens da Aston Martin, que foi um dos primeiros carros a trazer, né, esse novo CarPlay, que é chamado de CarPlay Ultra. E a gente já pode ver um pouco dessa interface, né? E olha, o futuro não está distante não, tá? Há já montadoras parceiras como a Porsche, Mercedes, Ford, Nissan e Honda, que devem lançar modelos com esse novo sistema ainda em 2025. E também como a gente está vendo aqui com a Aston Martin, né? O movimento da Apple ele sinaliza um futuro onde a tecnologia embarcada será cada vez mais centrada no software e onde as fabricantes precisarão decidir se integram seus sistemas ou se competem com eles. Uma revolução silenciosa, mas profunda. E a gente sabe como hoje em dia o sistema de entretenimento dos carros é talvez um dos pontos mais importantes na hora que você pensa em comprar um carro novo, né? Então, todos esses lançamentos estão sendo muito importantes. E vamos ver como que isso vai ser integrado nos modelos mais acessíveis também, né? Vamos dizer assim. Agora vamos para uma notícia que é muito importante quando pensamos em mobilidade urbana. Uma matéria aqui da Automotive Business. Olha, se o futuro aponta para a conectividade, o presente ainda enfrenta velhos problemas. Uma pesquisa feita pela FGV com especialistas em mobilidade urbana mostra que as maiores cidades do Brasil têm desafios distintos quando o assunto é transporte. Em São Paulo, por exemplo, o maior vilão segue sendo o congestionamento, resultado de uma priorização histórica do transporte individual. Mesmo com linhas de metrô e corredores de ônibus, o carro ainda é rei. Já no Rio de Janeiro, o problema é a falta de integração entre modais.
Trem, metrô e BRT funcionam em sistemas separados, o que dificulta a mobilidade diária de milhões de pessoas. E já em Belo Horizonte a questão é falta de diversidade modal. A cidade ainda depende demais de ônibus e não investe em outras soluções, como os VLTs ou as ciclovias conectadas, por exemplo. Essa análise deixa uma coisa muito clara. A mobilidade urbana do Brasil precisa de planejamento integrado, financiamento robusto e vontade política, para colocar as pessoas, e não só os carros, no centro das decisões. E a gente vê como cada vez mais as questões de sustentabilidade e até de qualidade de vida, elas são cada vez mais levantadas para o público em geral, né? Para nosso dia a dia mesmo, para nossa vida. E nada disso vai poder ser alcançado sem um investimento pesado na mobilidade urbana, porque é uma das coisas mais importantes que acontecem nas grandes cidades brasileiras e todo mundo já passou por isso, né? Fica preso no engarrafamento em São Paulo, ver como é complicado de ter essa troca de transporte no Rio de Janeiro. Então esse é um desafio muito importante que a gente precisa ficar muito de olho, ainda mais que daqui a pouco vem eleições por aí e todo mundo sabe o que acontece, né? Olha, agora a gente traz uma notícia que mostra que nem só no mercado ocorre disputa entre as grandes marcas de automóveis. O mundo dos carros elétricos deu uma esquentada com uma briga das gigantes. A BMW entrou com um processo contra a BYD, acusando a marca chinesa de copiar elementos do design do Mini Cooper. Pois é, lá no Dolphin Mini. O modelo elétrico que é sucesso de vendas aqui no Brasil. Então, só para você ter uma ideia, esse aqui é o modelo do BYD Dolphin Mini. E aqui embaixo a gente tem uma imagem do Mini Cooper. E aí, parecido ou nem tanto? Bom, a ação judicial foi movida lá na Alemanha, mas tem repercussões globais. A BMW alega que o Dolphin Mini confunde o consumidor ao repetir proporções e grafismos do Mini, incluindo o formato das lanternas traseiras e a silhueta arredondada. A BYD, por sua vez, afirma que seu design é original e adaptado às preferências asiáticas. Mas o caso levanta um debate interessante sobre propriedade intelectual e identidade de marca, em um mercado cada vez mais competitivo. E mais, o Dolphin Mini é atualmente o elétrico mais vendido do Brasil, o que só amplia a visibilidade e os riscos para ambas as empresas, né? E é muito interessante ver como que se dá essa disputa, né? E como que as marcas às vezes usam de tudo também para competir umas com as outras. Vamos ver o que acontece e se isso vai ter alguma repercussão para a BYD no futuro, né? Olha, agora a gente tem uma notícia de um carro que já rodou muito no mercado e que está tentando retomar, né, o lugar que já teve no nosso mercado brasileiro. Nós vamos ter a chegada da linha 2026 do Jeep Renegade, que passa por uma renovação importante. O modelo agora traz melhorias em eficiência, acabamento e tecnologia, para se manter competitivo num segmento cada vez mais disputado. Bora ver algumas imagens aqui. Olha aí.
O Renegade já é um velho conhecido do nosso mercado, né? Ele inclusive foi responsável por uma grande popularização dos SUVs alguns anos atrás, e seu design se mantém sem grandes alterações. As versões de entrada ganharam novos pacotes de conectividade e segurança, e as configurações topo de linha, como a Trailhawk, receberam ajustes na suspensão e calibração no câmbio. A ideia é deixar o Renegade mais urbano, mas sem perder o espírito Jeep. A linha também passou a oferecer mais opções de cores, novas rodas e atualizações do sistema multimídia. Nada de revolucionário, né? Mas um ajuste fino para manter o modelo entre os favoritos do público brasileiro. E é isso, né? Vamos ver quanto que essa mudança na mentalidade e principalmente, né, no valor, né, do carro, deixando ele mais acessível, quanto isso vai impactar no mercado e que pode alavancar de repente as vendas do Renegade, que, como falamos, já está um pouco cansado no mercado ultimamente, né? Agora estamos com o nosso Repórter F1, que nessa semana vamos falar do GP de Mônaco, o tradicionalíssimo, talvez o mais tradicional de todos os GPs do ano. Nesse fim de semana, o destaque foi para o Lando Norris, que venceu o GP e pôs fim a um jejum da McLaren que durava desde 2021 em Mônaco. Foi uma corrida extremamente estratégica e com ultrapassagens difíceis, como é a tradição em Mônaco, né? Alguns podem até chamar a corrida de monótona e tal, mas eu acho que tem um charme especial. Com um ritmo impecável, Norris não deu chance para ninguém. O Verstappen largou mal e o Sainz também teve problemas. O Leclerc, por sua vez, não conseguiu converter a pole em vitória, e logo em casa, né? Não conseguiu trazer essa vitória para casa. E já o nosso Gabriel Bortoleto, nosso brasileiro, que é estreante nessa temporada da Fórmula 1, terminou em 14º e segue aprendendo. A temporada ainda promete, o carro é muito complicado, nós sabemos, mas cada vez que ele consegue um pouco mais de posição, já é para se comemorar, né? Essa vitória do Norris também é um sinal claro de que a McLaren está viva, e está vivíssima, né? Porque está liderando não só com ele, mas com o Piastri também, investindo em desenvolvimento e foco estratégico. E com um grid cada vez mais equilibrado, a temporada de 2025 segue quente. E como que ficou a classificação agora, né? A gente segue com o Piastri liderando com 161 pontos da McLaren, seguido pelo Lando Norris com 158 pontos e o Verstappen em terceiro com 136. Essa briga aqui em cima tá ferrenha. Fechando ali as 5 posições, a gente tem o Russell e o Leclerc. Na próxima semana, nós teremos o Circuito da Catalunha, lá na Espanha. Então fica ligado no reporte que nós vamos trazer no próximo programa e a gente traz aqui tudo o que aconteceu para você, viu? Bom, pessoal, aqui se encerra a nossa edição semanal da Rádio Quebra-Vento. Espero que tenham gostado do nosso programa essa semana. E se você curtiu, curta aqui, seja no YouTube ou no Spotify, e compartilhe com seus amigos. Se inscreve no nosso canal e segue a gente no Spotify também.
nós nos vemos na próxima semana com mais histórias sobre o universo automotivo. E com muita informação, claro, e essa musiquinha que sempre é muito agradável. Até lá. Tchau, tchau.